E aí, pessoal, tudo bem? Então, mais aqui um dia no Master Juris, dando sequência ao nosso curso de Direito Constitucional Objetivo. Esse é o nome do curso, tá? E o tema da aula é Direitos Políticos, sempre trabalhando com revisão, né? Teoria e exercícios. Tá importante aqui até comentar com vocês que o trabalho ele é diferenciado, ele é um trabalho em que eu pego sempre exemplos, né, de caso concreto, vida real, enfim. Tento ali trabalhar com métodos de memorização, especificamente a técnica de inteligência espacial, colocando os exercícios, colocando esqueminhas, né, fluxogramas, tabelas, etc. O nosso estúdio, deixa eu só mostrar para vocês, ó, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, desculpa. Tá aqui o estúdio Master Juris. Aí você tem ali a câmera, tem o operador, né, que é o Eric, que acabou de sair, que tá voltando lá, o Eric, tá? E aí, o que acontece? Aqui atrás, na minha frente, desculpa, eu tenho um computador. E aí eu tento mostrar para vocês, na medida do possível, a imagem que o Eric ele está disponibilizando para os alunos, porque como é gravada, existe um software, né, que ele consegue fazer ali essa troca de imagem, professor, aluno, assim vai. E aqui eu estou na intenção de ajudar todos vocês, trazer uma aula que é extremamente atualizada e, na medida do possível, faça ali uma coxambração, mostra ali, na medida do possível, os exercícios, tá bom? Então eu vou iniciar aqui com o estudo do parágrafo 5º, o parágrafo 5º do artigo 14, né? Ele trata das questões de reeleição, perfeito? Estabelecendo o tema inelegibilidade, é o primeiro tema, né, da inelegibilidade relativa, e a inelegibilidade relativa é aquela que ela está prevista tanto na Constituição Federal como em lei. Então vou começar. O Eric, tá tudo certinho aí? Vamos lá, vou iniciar então. Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui ao nosso curso de Direito Constitucional, tema Direitos Políticos. Vou trabalhar com o artigo 14, parágrafo 5º. E o artigo 14, parágrafo 5º, ele traz aí a questão da reeleição com uma certa limitação àquele que é chefe do Poder Executivo. Presidente, governador e prefeito. Então, aqueles que são considerados chefes do Poder Executivo só podem se reeleger por mais um período subsequente. Então, quando eu destaco reeleger por mais um período subsequente, é claro, tem que se tomar um certo cuidado que essa limitação ela não se enquadra para aquele que é detentor do Poder Legislativo, de mandato, né, no Poder Legislativo, e nem para o vice, em regra, vice-chefe do Executivo, a não ser que esse vice-chefe do Poder Executivo tenha substituído o chefe do Poder Executivo, substituído ou sucedido, conforme a doutrina, o chefe do Executivo nos últimos 6 meses anteriores ao pleito. Porque se houver essa substituição, aquele período, por mais que seja ali de um dia só, dentro dos 6 meses, é contabilizado como mandato eletivo de um titular. Então eu vou trazer algumas simulações para vocês, vou explicar aqui o básico, é claro. Tem que tomar um certo cuidado, porque mesmo nesse tema, que aparentemente é fácil, o examinador, hoje em dia, nos concursos mais atuais, ele está pegando ali algumas peculiaridades. Tudo bem? Vamos na tela então? Então na tela eu tenho o artigo 14, parágrafo 5º, que destaca o presidente da República, os governadores de Estado, do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Então vamos lá, o tema é reeleição. Então quando nós temos a reeleição, há uma limitação. E essa limitação cabe a quem? Ao chefe do Poder Executivo. O chefe do Poder Executivo, que é o presidente, ou o governador, ou o prefeito, ele só
pode ser reeleito por mais um mandato consecutivo. E essa técnica não se aplica ao vice, tá bom? Então você tem ali mais um mandato consecutivo. E essa regra, ela não vai se aplicar ao vice, né? Enfim. Então, eu vou simular aqui para vocês uma tabelinha. Primeira situação, estamos aí na tabelinha. Situação em que eu coloco presidente e vice-presidente. E aí colocando aqui primeiro mandato, segundo mandato, e assim vai, tá? Então, Luiz, presidente. Daniel, vice-presidente. E aí ocorre uma reeleição, e aí vem o segundo mandato, Luiz, e depois Daniel. Perfeito? Será que pode o Rafael vir como presidente juntamente com o Luiz? O que você acha? Em tese, será que pode vir o Rafael? Então você viu aqui, ó, Luiz exerceu 2 mandatos consecutivos. Perfeito? E aí Rafael se candidata a chefe do executivo junto com o Luiz, vice-chefe do executivo. Será que essa situação ela é possível? A resposta é não. Por quê? Se o Rafael fica doente ou morre, enfim, o Luiz acaba sendo um sucessor, no caso de morte, tá? Sucessor do Rafael. Então o Luiz estaria exercendo 3 mandatos consecutivos. E isso é incompatível com a nossa Constituição Federal. Então o STF já se posicionou dessa forma, então o Luiz não pode vir a vice, e aí eu coloco aqui a observação para vocês. Opa! Situação, tá lá, situação não permitida, porque se Rafael se ausentar do cargo, falecer, ficar doente, enfim, Luiz terá que substituí-lo, se for uma situação temporária, ou sucedê-lo, se for em situação permanente, configurando aí um terceiro mandato de Luiz, ok? Então, isso não pode, tá? Avanço, vamos à segunda situação. Segunda situação, eu tenho aqui um outro esqueminha. Bom, mandato de presidente, vem Luiz. Depois, nós temos Daniel como vice. E aí depois, Luiz sendo reeleito junto com Daniel. Será que pode vir Rafael juntamente com José no mandato específico? E depois o Luiz se candidatar junto com Daniel novamente? Será que tem algum problema? Não tem nenhum problema. Por quê? Luiz e Daniel exerceram aqui 2 mandatos consecutivos. Rafael deu um intervalo. Rafael e José exerceram o mandato. E depois vem aqui Luiz e Daniel. Tudo bem? Então tem algum problema? Não. Situação permitida. Pois não são 3 mandatos consecutivos. Tudo certo? Então vamos lá. Colocando a resposta. Situação permitida, pois o impedimento é para mandato consecutivo. E aqui não ocorreu, né, 3 não ocorreram, na verdade, 3 mandatos consecutivos, meus amigos. E é isso aí. Vamos à terceira situação, viu aí? Várias questões de prova, potenciais questões de prova. Terceira situação, eu tenho aqui o caso do governador e do vice. E aí foi o caso aqui do Rio de Janeiro, né? Garotinho e Benedita, governador e vice-governador. Aí depois, Garotinho renunciou para se candidatar a presidente na época, e aí Rosinha se candidatou. Perfeito? Quando o Garotinho renuncia em até 6 meses anteriores ao pleito, que eu vou explicar isso para vocês, ele desincompatibilizou para se candidatar a outro cargo e abriu brecha para que Rosinha, a esposa dele, se candidatasse. E aí você tem um segundo mandato, Rosinha e Conde, ok? Perfeito? Tá. Será que Rosinha poderia se reeleger? O TSE entende o seguinte: quando um dos cônjuges exerce o mandato, é como se o outro também estivesse exercendo o mandato. Então, estando aqui Garotinho, é como se Rosinha também estivesse. E aqui, estando Rosinha, é como se Garotinho também estivesse no mandato. Então, nesse caso aqui, seria um terceiro mandato consecutivo, é uma equivalência, né, a um terceiro mandato consecutivo de Rosinha. Isso não pode, pessoal. Isso não pode. Tudo bem?
Aqui, ó, a fundamentação, tá lá. Situação não permitida, porque de acordo com o TSE, se um dos cônjuges for eleito, é como se o outro também estivesse no cargo, configurando o segundo mandato consecutivo. Tudo bem? Tranquilo? Então tá aí, ó, importantíssima essa situação. E aí vem um caso interessante, que vale a pena comentar aqui com vocês, que é a situação... Opa, escorregou aqui o material. Peço desculpa, meu mouse tá aí. Que é uma situação específica envolvendo o chamado prefeito itinerante. O que é o prefeito itinerante? Isso daí foi uma mudança de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O que acontecia? Você tinha ali um caso em que um prefeito de um determinado município, ele exercia um trabalho excepcional. Situação aí que foi caso de fato verídico, né? O prefeito ali excepcional no município, e aí o povo gostava muito dele, o prefeito inovou, trouxe ali vários benefícios à população, etc, etc. Esse prefeito exerceu 2 mandatos consecutivos. Perfeito, ele foi reeleito. Aí o que aconteceu? Quando ele estava prestes a finalizar o segundo mandato, ele renunciou, uma parte, né, no decorrer do segundo mandato, ele renunciou, transferiu o domicílio eleitoral dele para um município vizinho e se candidatou no município vizinho e venceu. Então olha só que legal. O cara foi prefeito de um município em 2 mandatos consecutivos, e aí, mais para o final do segundo mandato, ele renuncia, transfere o domicílio eleitoral e se candidata a prefeito de um município limítrofe, e a fama desse prefeito era muito boa, e ele acaba sendo eleito prefeito em outro município. A pergunta é, será que o Supremo Tribunal Federal entende que essa situação é uma situação de impedimento? Não poderia, porque seria ali 3 mandatos consecutivos de prefeito? Aí você fala, professor, acho que não, porque são municípios diferentes, não é verdade? Eu falo para você, sim, concordo. E o STF, no passado, ele entendia que essa situação era possível, justamente porque são municípios diferentes. E se a população elege essa pessoa, é porque esse cara tem exercido um trabalho muito bom, fenomenal, enfim. Mas, em decisões de nova composição do Supremo Tribunal Federal, o entendimento mudou. O STF diz o seguinte, vamos acabar com esse negócio de prefeito itinerante. Se o indivíduo, ele é prefeito, exerceu 2 mandatos consecutivos, ele não pode renunciar, transferir o domicílio eleitoral dele e candidatar a prefeito de outro município. Negativo, isso não pode. Tudo bem? Aí eu trouxe um pedacinho só da jurisprudência para vocês. Essa jurisprudência é antiga, é de 2012, mas ainda é cobrada em prova, tá bom? Poucas pessoas sabem disso. Estão na tela, por gentileza? Deixa eu colocar aqui para vocês, está lá. Mudança de jurisprudência. Então, na mudança de jurisprudência, você tem o seguinte, anteriormente, o Tribunal Superior Eleitoral entendia que o prefeito reeleito em determinado município podia candidatar-se ao mesmo cargo em outro município, observados os prazos de desincompatibilização, domicílio eleitoral e filiação partidária. Nas eleições de 2008, entretanto, o TSE alterou sua orientação ao julgar o recurso especial eleitoral RESP 32.507, em que se firmou o entendimento de que o artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal veda a perpetuação no cargo, não sendo possível o exercício de um terceiro mandato subsequente, ainda que em município diverso. Ok. Então vira aí a mudança de jurisprudência, acabando com o chamado prefeito itinerante. Isso cai em prova até hoje. Grave isso, tá? Ok. Vamos aqui a uma outra análise. Tem até posicionamento também do Supremo Tribunal Federal. A
perda do mandato por infidelidade partidária se aplica aos cargos eletivos majoritários? A resposta é não. Então, vamos lá. Cargos eletivos majoritários é aquele cargo em que a quantidade, o indivíduo, melhor dizendo, ele é eleito pela maior quantidade de votos destinados a ele. Então, vamos lá. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós trabalhamos com membros do Poder Legislativo, especificamente, não são todos, tá? Especificamente, vereador, deputado federal, deputado estadual, aplica-se um cálculo que é chamado quociente eleitoral. Então, a quantidade total de votos é destinada ao partido, e se o partido ele conseguir uma quantidade X que é compatível com uma vaga, e até se ele superar, né, essa quantidade, e até dobrar, né, especificamente dobrar ou triplicar essa quantidade, ele vai conseguindo vagas na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, na Câmara Municipal ou na Assembleia Legislativa. Ok. E essas vagas são distribuídas para os candidatos mais votados. Isso significa que nem sempre o candidato que foi mais votado naquela eleição, sendo candidato a vereador, deputado federal, deputado estadual, é efetivamente o candidato que vai ocupar o cargo. Então esse é o chamado sistema proporcional. Mas nós não estamos discutindo ele. Estamos discutindo o sistema majoritário. É aquele que é aquele considerado sistema meritocrático, ou seja, será eleito o candidato mais votado. Pronto, acabou. Onde eu encontro isso? Ou em que casos, melhor dizendo, eu encontro isso? Eu vou encontrar nos mandatos eletivos de prefeito, governador, senador e presidente da República. Tudo bem? E se caso o presidente, o senador, o governador ou o prefeito quiser trocar de mandato eletivo, trocar de partido político, ele não perde o mandato. Mas esses que são eleitos segundo o sistema proporcional, em que as vagas são destinadas ao partido e o partido que distribui dentre os mais votados, nesse caso específico, a regra, se o indivíduo, um deputado estadual, federal, um vereador, ele troca de partido, ele perde o mandato eletivo. Mas isso é regra e toda regra tem a sua exceção. Tudo bem? O mais importante é que o STF, ele fossilizou o entendimento de que aquele que exerce mandato eletivo, que é majoritário, pode trocar de partido político e não perderá o seu mandato. Perfeito? É essa a característica aqui da decisão do informativo 787 do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Vamos trabalhar agora com desincompatibilização. O estudo da desincompatibilização vai envolver o artigo 14, parágrafo 6º. E no artigo 14, parágrafo 6º, destaca o seguinte: quando um chefe do Poder Executivo, ou seja, um prefeito, um governador ou um presidente, ele quer trocar de mandato eletivo, ou seja, o fato de trocar, vamos botar cargo eletivo, né? Quando ele quiser trocar de cargo eletivo, um cargo diferenciado para essas pessoas aqui, sendo que esse cargo eletivo pode ser tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, nessa situação específica, nós temos a característica que haverá uma possibilidade de desincompatibilização. O que é desincompatibilização? É a renúncia daquele detentor do mandato eletivo, que é chefe do Poder Executivo, para se candidatar a outro cargo, num prazo inexorável de 6 meses antes do pleito. O que é pleito? É eleição. Então, doutores e doutoras, quando um prefeito quer se candidatar a governador, a deputado federal, a deputado estadual ou até presidente da República, ele vai ter que renunciar em até 6 meses antes do pleito para se candidatar. Então, essa é uma condição sine qua non, ou seja, não há outra saída. Se é chefe do Poder Executivo e quer se candidatar a outro cargo, e não interessa se esse cargo é do Poder Executivo
ou do Poder Legislativo, não importa, não importa. Nesses dois casos aqui específicos, terá que ter a renúncia até 6 meses antes do pleito. Tudo bem? Beleza? Podemos então prosseguir? Eu vou melhorar, nós vamos simular situações, talvez situações inéditas que você nunca tenha visto. Eu só trouxe aqui o básico e nós vamos aqui aquilatar todas as questões, né, de direito constitucional voltadas aí ao direito eleitoral que tem sido cobrado em concurso público. Então, na tela, por gentileza, vamos lá. Eu tenho o parágrafo 6º do artigo 14, e esse parágrafo 6º do artigo 14 traz o seguinte, olha aí, ó. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses anteriores ao pleito. Ok. Então vamos lá, olha só. Eu tenho o seguinte, analisando, a desincompatibilização, ela vai ocorrer numa certa limitação. Qual a limitação? Ela só pode atingir aquele que é chefe do Poder Executivo. Quem é o chefe do Poder Executivo? Eu tenho o presidente, eu tenho o governador e eu tenho o prefeito. E esses caras querem se candidatar a outro cargo. E esse cargo pode ser um cargo do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. Tudo bem? Tá. Para se candidatar ao cargo, seja do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, o que ele vai ter que fazer? Esse chefe do Executivo, ele vai ter que renunciar em até 6 meses anteriores ao pleito. Então, tem que ter essa renúncia em até 6 meses anteriores ao pleito. Ok? Tá. Então, isso é desincompatibilização. Então, toma cuidado. Super simples, não é verdade? Então, vamos fazer o seguinte, vou fazer uma questão da VUNESP com vocês, ó. Tá lá, questão da VUNESP. Segundo a Constituição Federal, para concorrerem a outros cargos, devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. A. Os prefeitos, os vereadores, os governadores de Estado e do Distrito Federal. E aí? Eu tenho que prefeito é chefe do Poder Executivo. Ok, então esse aqui tudo bem. Vereador não. Governador, ok. Então a alternativa está errada por causa do vereador. Ter citado aqui o vereador. B. Os vereadores, os deputados federais e estaduais e os senadores. Vereador é do Poder Legislativo. Então, a ele não cabe a desincompatibilização. Deputado federal, também do Poder Legislativo. A ele não cabe a desincompatibilização. Tudo bem? C. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os deputados federais e os senadores. E aí? Nesse caso aqui específico, você tem presidente da República, ok. Governador de Estado, ok. Agora, deputado federal, a ele, e o senador, né? A eles não cabe a desincompatibilização. Tudo bem? Tranquilo. Aí vamos lá. D. Prefeitos e vereadores. Prefeito, ok, mas vereador tá fora. Letra C. Desculpa, que letra C? Tá maluco, pô? Letra E. O presidente da República, ok. Os governadores de Estado e do Distrito Federal, ok. E os prefeitos. Tudo bem? Tranquilo? Então, você tem como resposta a letra E. Tá bom? Tudo certo. Agora, vamos lá. Olha só. Olha que interessante. Analisando aqui a situação com calma, com tranquilidade. O que eu vou mostrar para vocês, na verdade, é posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Então, é uma coisa até maluquice, é doido isso, tá? Mas vou falar para você, assim, sendo bem franco, é isso que cai em prova. Então, acredite em mim, vou te pedir um voto de confiança. E o que acontece? Quando você tem ali o vice-prefeito,
Esse vice-prefeito não, desculpa, o vice-chefe do executivo, que pode ser um vice-prefeito, ou um vice-governador, ou um vice-presidente, caso ele substitua o chefe do executivo nos últimos 6 meses anteriores ao pleito, acredite no incrível, ele assume a condição de chefe do Poder Executivo. E ele não poderá se candidatar ou se reeleger, vamos botar reeleger, e não poderá se reeleger para um próximo mandato na condição de vice. Ele assumiu a condição de chefe do Poder Executivo, então, meus amigos, é como se ele também fosse um chefe do Poder Executivo, cabendo a ele somente a possibilidade de reeleição. Eu nunca vi isso acontecer, mas olha só, olha que doideira. Até hoje, eu não consegui engolir essa situação. E acredito que você também vai ter uma certa dificuldade, né, para digerir isso tudo. Olha, se eu tenho aqui um mandato eletivo, tá lá, o mandato está correndo. Vou botar aqui uma reticências, tá? Reticências, o mandato está correndo, tá? E aí acontece, aqui eu tenho, o final do mandato está aqui, ó, 4 anos, perfeito. As eleições ocorrem em outubro, então vou botar aqui, ó, eleições e de eleições. Perfeito? Dá para enxergar isso certinho? Tá? Tá. E aqui eu tenho um prazo, vamos esticar rapidamente, eu tenho um prazo de 6 meses. Tá lá. 6M. 6 meses. Ok. Bom, o que acontece? Se caso o vice-chefe do Poder Executivo, vamos lá? Se o vice-chefe do Poder Executivo, ele substitui em qualquer período dos 6 meses anteriores ao pleito, esse vice-chefe do Executivo, ele perde essa condição, porque ele é um substituto extraordinário, e aí ele perde a condição de vice e passa a ser chefe do Executivo. Esse aqui é o papo de doido, porque eu vou simular isso com vocês. É como se fosse o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma situação em que o prefeito está terminando o mandato dele, aí nos últimos 6 meses antes do pleito, da eleição, tá? O prefeito viaja. Se o vice ficando em apenas um dia, o vice deixa de ser vice e passa a ser prefeito. E aí quando aquele prefeito, o prefeito original, vamos botar assim, ele volta, é como se tivesse 2 prefeitos. Parece papo de maluco, né? E aí por que 2 prefeitos? Porque esse cara aqui, que era um substituto, esse vice, né, que era um substituto ordinário, ele não pode se candidatar a outro mandato eletivo, a não ser um mandato de prefeito. Então, como se ele fosse o quê? Prefeito, pleiteando a reeleição. Luiz Alberto, eu nunca vi isso. Você é maluco. Isso não existe. Não existe? Vou trazer aqui o julgado para vocês. Posso mostrar? Vamos lá. Na tela, por gentileza. Aqui, ó. Na tela, você tem o julgado. Tá? E o julgado, primeiro eu explico, né? Em cima eu dou uma palhinha e depois eu trago efetivamente o julgado. Então é o seguinte, o vice-prefeito, ao assumir o cargo no período de 6 meses antes do pleito, não poderá se candidatar a nenhum outro cargo ativo, pois caberá a ele as mesmas inelegibilidades pertencentes ao chefe do executivo. Tá, isso que a doutrina traz. Agora, analisando efetivamente o julgado, então analisando efetivamente o julgado, aí você tem ali, ó, substituto extraordinário que assume a chefia do executivo nos 6 meses anteriores à eleição, só poderá candidatar-se ao cargo do titular, ficando inelegível, inclusive para o cargo atual. Então, de novo, substituto extraordinário que assume a chefia do executivo nos 6 meses anteriores ao pleito, só poderá candidatar-se ao cargo do titular, ou seja,
do chefe do Poder Executivo. Como se ele fosse o quê? Um outro titular também. Ficando inelegível, inclusive, para o seu cargo atual. É muito doido isso aqui. Então vamos fazer o seguinte, vou simular com vocês. Vamos lá, olha só. Eu tenho aqui a seguinte situação. Luiz Daniel. Luiz Daniel, perfeito. Aí, o Daniel, ele substitui o Luiz nos últimos 6 meses anteriores ao pleito. Ok. Aí, o Daniel, por ter substituído nos últimos 6 meses anteriores ao pleito, é como se ele já tivesse um mandato. Quando ele se candidata, só cabe a ele se candidatar a uma reeleição. Perfeito? Então vamos lá, trazendo aqui a parte escrita. Nesta situação, Daniel substituiu Luiz nos últimos 6 meses da eleição, do pleito, por 1, 3 ou 60 dias, tanto faz. No próximo mandato, Daniel só poderá se candidatar a presidente, porém, será considerado seu segundo mandato. Então é papo de doido, mas é assim que a doutrina e a jurisprudência trata essa situação do substituto extraordinário dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. Eu sei que isso é difícil, mas não tem para onde fugir. Então, doutores e doutoras, você tem aqui a seguinte situação, tá lá, ó, criando uma situação mais clara, desenhando, tá? Desenhando. Olha que papo de doido. Tá lá, um mandato, as eleições ocorrem em outubro, antes do final do mandato, e aí você tem aqui o prazo de 6 meses anteriores ao pleito. Tudo bem? Tá. Aí você tem aqui 2 situações. Você tem um presidente e você tem um vice-presidente. Tá lá, presidente e vice-presidente. E aí vamos imaginar que esse presidente e vice-presidente, no caso, estão aqui exercendo o mandato, entraram nos 6 meses antes do pleito, e aí o presidente viaja. O presidente viajou, perfeito. Se caso o vice viajar, tá bom, não tem problema não. Quem é o substituto extraordinário do presidente e depois do vice-presidente na linha de substituição? Quem vai ser? O presidente da Câmara. Só que o presidente da Câmara, por ter substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, ele não pode mais se reeleger como deputado. Ele só pode se reeleger como presidente, porque ele substituiu dentro desse limite de 6 meses. É como se ele fosse um novo presidente. Então, essa jurisprudência do STF está lá, como se ele fosse um presidente. Ah, mas professor, e se os outros voltarem? Se os outros voltarem, funciona mais ou menos da seguinte forma. Você vai ter 2 presidentes e um vice-presidente. Tudo certo? Pasmem, isso cai em prova. Pasmem, poucos sabem disso. Tudo bem? É claro que esse indivíduo aqui, que era presidente da Câmara, ele vai continuar como presidente da Câmara, mas no quesito eleição, esquece que ele é presidente da Câmara. Agora ele é o quê? Ele é um presidente. E se você pensa que isso não cai no âmbito, na prova, não, cai em prova, cai, mas assim, se você pensa que isso aqui não se aplica ao âmbito estadual, se aplica também, olha só. Aí tem que saber tudo, ó. Você tem aqui o âmbito estadual e municipal, né? Deixa eu ver qual que eu fiz aqui primeiro. Eu tenho aqui, tá, governador e vice, beleza? E aí você tem governador e vice dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. Os 2 viajaram, tá aí, ó. 2 horas para fazer esse esqueminha, vamos dar valor. Aí, ó, eu tenho que nessa situação, o presidente da Assembleia Legislativa, ele é o substituto. E se o presidente da Assembleia Legislativa é o substituto e ele substituiu dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, é como se ele fosse equiparado a governador. Ah, mas se o governador voltar? Não tem problema. Teremos 2 governadores e um vice-governador. Isso em nível eleitoral. Papo de maluco, né? Mas eu vou mostrar a questão de prova. E no âmbito municipal, professor, tem isso? Tem. Então vamos lá. No âmbito municipal, ó. Eu tenho lá prefeito e vice-prefeito. Ok? Aí o prefeito e o vice-prefeito, eles estão aqui dentro, né? Exercendo o mandato dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. Os 2 viajaram. Pum, pum. Ok. Vem o presidente da Câmara Municipal e vai exercer o mandato dentro dos 6 meses. Tá? Ficou até um pouquinho fora. Mas está aqui dentro, está aqui dentro. Tá? Bom, se ele está exercendo o mandato, substituindo
o prefeito, então agora ele praticamente vai ser equiparado a prefeito. Mesmo o prefeito anteriormente que viajou voltando, é como se tivesse o quê? 2 prefeitos e um vice-prefeito. Professor, eu duvido que isso caia em prova. Então tá bom, vamos fazer o seguinte, ó, tá lá, chega. Aqui, ó, chega de simular. Vamos ver se realmente isso cai em prova ou não e se isso vai diferenciar o aluno na hora da prova. Em relação às condições de elegibilidade e de inelegibilidade, assinale a opção correta. Os estrangeiros podem alistar-se como eleitores? Lembro você que os estrangeiros não podem se candidatar. Então, os estrangeiros não podem se candidatar e também não podem votar. Então, quando você tem aqui, ó, que não pode se candidatar nem pode votar, não pode se candidatar nem pode votar, então a letra A está errada. B. Os analfabetos são alistáveis, razão pela qual dispõem de capacidade para votar e ser votado. E aí? Os analfabetos são alistáveis, razão pela qual dispõe de capacidade de votar e ser votado. Analfabeto até pode votar, mas ser votado não. Tá? Vamos lá. Para concorrerem aos cargos de presidente da República, os governadores de estado e do DF e os prefeitos não precisam renunciar os respectivos mandatos antes do pleito. Bom, se ele quer se candidatar a outro cargo, ele vai ter que renunciar. Então, essa alternativa C, ela está errada, porque está dizendo não precisa e a resposta é precisa. D. Não são alistáveis os brasileiros conscritos durante o serviço militar obrigatório e os policiais. Vamos lá, policiais militares, né? Não são alistáveis os conscritos? Tá certo, perfeito. Agora, o PM não é alistável? Isso não tem nada a ver. Então só sobrou a letra E. Não é considerado elegível o nacional que esteja submetido à suspensão ou perda dos direitos políticos. Vamos lá, se ele está com os direitos políticos suspensos ou perdeu, realmente ele não é elegível. Então, a resposta é a letra E. Ainda não chegou a questão que eu queria, né, do assunto que nós trabalhamos. Vamos lá, acho que é a próxima. 28. Com relação aos direitos políticos, assinale a opção correta. Caso a nomeação dos delegados de polícia por força de uma Constituição estadual passe a estar subordinada à escolha entre delegados de carreira por voto unitário, residencial, da população de cada um dos seus municípios, não haverá configuração do voto censitário. Ao contrário, a norma estará privilegiando a democracia e a participação social. Bom, se uma norma fala que o delegado de polícia tem que ser eleito pelo povo, isso não vai estar privilegiando a democracia, porque o delegado de polícia tem que fazer concurso público. E isso sim fortalece a democracia. Então, essa questão, essa alternativa, ela está errada. Próximo. Está aqui, ó. O domicílio eleitoral na circunscrição e a filiação partidária são condições de elegibilidade e exigem disciplina instituída por lei complementar, visto que os requisitos de elegibilidade se confundem com as hipóteses de inelegibilidade. E aí? Será que os requisitos de elegibilidade se confundem com a inelegibilidade? Não. Tudo bem? Então, a letra B é uma alternativa errada. C. A obrigatoriedade de filiação partidária para os candidatos a juiz de paz decorre do sistema eleitoral constitucionalmente definido. Caso lei estadual venha a disciplinar procedimentos necessários à realização das eleições para a implementação da justiça de paz.
haverá invasão de competência da União e ofensa ao princípio federativo. Negativo, não tem isso, tá ok? Então você tem aqui, ó, se a lei estadual vier a disciplinar procedimentos para a realização de eleições, tem que tomar cuidado, porque legislar sobre direito eleitoral é competência privativa da União. Eu até entendo isso, perfeito? Mas essa competência privativa da União, segundo o artigo 22, parágrafo único, pode ser delegada aos estados para tratar de questões específicas. Então, os estados podem legislar sobre direito eleitoral? Sim, desde que sejam questões específicas. Então, essa alternativa C, ela está errada. D. Olha a D, pessoal. O presidente da Câmara Municipal que substitua ou suceda o prefeito nos 6 meses anteriores ao pleito é inelegível ao cargo de vereador. Olha que interessante. O presidente da Câmara Municipal, ele não é um vereador? Ele é um vereador. Mas se ele substituir ou suceder o prefeito dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, é como se ele tivesse ali contaminado pelo mandato de prefeito. Então ele vai ser inelegível para o cargo de vereador. Ele só pode se candidatar ao mandato de prefeito, pessoal. Então, essa alternativa D é a nossa resposta. E aí que está aquela questão que eu mostrei para vocês, né? Então, justifica a letra D, é a situação aqui, ó. Se eu tenho aqui prefeito, vice-prefeito, aí eles estão exercendo o mandato dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. Bom, os dois resolvem viajar. Aí vem o presidente da Câmara Municipal e o presidente da Câmara Municipal, que é um vereador, ao exercer o mandato dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, é como se ele se tornasse o quê? Um prefeito. Ele só pode se reeleger a prefeito. Ele não pode mais se candidatar a vereador. É isso que está dizendo aqui a questão na alternativa D. Perfeito? Foi uma questão de prova, tá? Então, não demole com essas questões. Isso é muito importante, tá, pessoal? Beleza. Vamos lá. Agora, nós vamos estudar o artigo 14, parágrafo 7º. E o artigo 14, parágrafo 7º, é uma viagem total, né? São inelegíveis no território da jurisdição do titular, o cônjuge, os parentes consanguíneos, afins até 2º grau do prefeito, né? Do prefeito, do vice-prefeito, do governador dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e de quem os houver, do presidente também, né? E de quem os houver substituído ou sucedido nos últimos 6 meses anteriores ao pleito. O que é isso? Doideira, né? Então, doutores e doutoras, imagina o seguinte: eu tenho um tipo de inelegibilidade que vai ser estudado agora, que ela vai atingir parentes de chefe do Poder Executivo, parentes consanguíneos ou afins até 2º grau, do chefe do Poder Executivo, envolvendo também até o cônjuge, que não é parente, então, cônjuge, parentes consanguíneos afins até 2º grau, do chefe do Poder Executivo que querem se candidatar a outro cargo. Então, esses caras querem se candidatar, esses parentes, o cônjuge, enfim, querem se candidatar a um cargo, ou melhor dizendo, a um mandato eletivo, que em tese é um mandato eletivo diferente daquele que está exercendo o mandato, que já é detentor de mandato eletivo. Então, resumindo a história, vamos lá. Se eu sou presidente, governador e prefeito, e você é minha irmã, ou você é minha esposa, ou você é minha neta, ou você é meu cunhado, minha cunhada, etc., quer se candidatar a um mandato eletivo, independentemente se é do executivo ou não, eu, como chefe do Poder Executivo, posso ser um elemento limitador da sua candidatura. Eu posso ser. Tudo vai depender que tipo de mandato e onde você quer se candidatar. Perfeito? Em onde que eu falo? Em que circunscrição você quer se candidatar. Então, eu que sou chefe do Poder Executivo, acabo sendo um elemento limitador de candidatura daquele que é minha cônjuge,
parente consanguíneo afim até segundo grau ou por adoção. Tudo bem? Isso tudo vai depender, repito, da circunscrição que essa pessoa quer se candidatar e, obviamente, da extensão dessa circunscrição. Professor, dá um exemplo. Vou te dar um exemplo. Se eu sou prefeito do município do Rio de Janeiro, a minha esposa, a minha irmã, né, o meu irmão, o meu cunhado, minha cunhada, eles podem se candidatar a qualquer mandato eletivo fora da minha circunscrição. Podem ser prefeitos, vereadores em outro município. Ou pode ser até governador do Rio de Janeiro, que é uma circunscrição acima da minha. Mas tudo isso aqui eu desenhei para vocês, pode ficar tranquilo, tá? A questão até quando se fala cônjuge, né? Tem que tomar um certo cuidado com a evolução da nossa doutrina, da nossa jurisprudência. Na relação homoafetiva, o STF entendeu que há uma equiparação a cônjuge. Então, se você tem ali uma relação homoafetiva, vamos imaginar, né, uma situação hipotética que você tem ali um candidato na verdade você tem um detentor de mandato eletivo, que é chefe do Poder Executivo, e ele é homossexual. E aí você tem ali a pessoa que está com ele, é com companheiro ou companheira, enfim, que está com essa pessoa, que é homossexual, e ele queira se candidatar em um determinado mandato eletivo. Aí tem que tomar cuidado, se cair dentro da circunscrição, não pode. Mas tudo isso tem uma explicação. E qual é? O poder executivo é o poder do dinheiro, é o poder da verba. Então, doutores e doutoras, o que acontece? Para evitar uma influência do próprio chefe do Poder Executivo, para tentar colocar pessoas que podem ser ali coautores de determinados crimes, o que o legislador constituinte fez? Ele limitou o acesso a determinados cargos públicos, mandatos eletivos, né, cargos eletivos, vamos colocar assim, cargos eletivos, para que não houvesse essa formação de uma organização criminosa, vamos colocar dessa forma, exagerando, tá? Ou não. Então, você tem essa limitação só para quem é parente, consanguíneo, afim ou cônjuge de chefe do Poder Executivo. O dispositivo é super complexo de entender, mas não se preocupe, eu vou desenhar para vocês. Então, na tela, por gentileza, eu tenho aqui o seguinte, olha lá. Vamos lá. Analisando aqui o dispositivo, olha só. São inelegíveis no território da jurisdição do titular, o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins até segundo grau ou por adoção do presidente da República, de governador de estado ou território do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo seja titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então, olha só, eu tenho aqui a inelegibilidade reflexa, que traz a limitação para aquele que é parente até segundo grau consanguíneos e afins, cônjuges e adotados, do chefe do Poder Executivo, que queira se candidatar ao mandato eletivo, a um cargo eletivo, melhor dizendo. E esse cargo eletivo não interessa se é do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, ele que vai decidir. Ele quem? O parente consanguíneo até segundo grau ou o parente afim até segundo grau. Ou o cônjuge ou aquele que foi adotado, que se equipara a filho. Tudo bem? Então você tem aqui essa limitação, e essa limitação é somente para chefe do Poder Executivo, não atinge aquele que é membro do Poder Legislativo. Lembrando a questão do cônjuge, né? Acho que está nesse julgado aqui, ó. Tá lá, ó. Julgado, registro de candidato. Candidata ao cargo de prefeito, relação estável homossexual com a prefeita reeleita do município. Inelegibilidade. Artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal. Os sujeitos de uma relação estável homossexual, à semelhança do que ocorre com os de relação estável de concubinato e de casamento, submete-se à regra da inelegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal. Recurso a que se dá provimento. Tudo bem? Ok. E aí, doutores e doutoras, eu tenho aqui o seguinte, ó.
Na inelegibilidade reflexa, perfeito, que alcança aqui, né, o vice, olha, a regra é esse tipo de inelegibilidade, né, envolvendo os parentes consanguíneos, afins até segundo grau, cônjuge, etc. Tal, não atingir o vice. Essa é a regra. Então tá lá, regra. Tá lá. Essa regra não se aplica ao vice. Não se aplica. Então vou fazer um X para reforçar, tá? A não ser que esse vice substitua o chefe do Poder Executivo nos últimos 6 meses anteriores ao pleito. Porque se ele substituir, ele vai ser equiparado a chefe do Poder Executivo, mesmo sendo vice. Então você tem lá, ó, lembra dessa exceção? Somente se ele substituir o chefe do Executivo nos últimos 6 meses, aí ele vai ser equiparado a um chefe do Poder Executivo, conforme eu já expliquei para vocês. Tudo bem? Mas vamos lá, se você não se lembra, não tem problema. Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou revisar esse assunto daqui a pouquinho. Primeiro eu só quero que você conheça o grau de parentesco, que o pessoal às vezes se confunde muito. Então eu tenho um grau de parentesco consanguíneo e eu tenho um grau de parentesco afinidade. Mas vamos pegar aqui, ó, o referencial. O que o dispositivo traz? Ele traz assim, ó, quando você tem ali um parente consanguíneo do chefe do executivo, então vamos colocar, chefe do executivo. O parente dele em primeiro grau são os pais, pai e mãe, tudo bem? Então tá lá, subir uma escadinha acima, um nível, melhor dizendo, acima eu tenho os pais. Então, parente consanguíneo do chefe do Poder Executivo. Esse é meu referencial, tá? Os avós, vai ser em linha reta, né? Então, parente de segundo grau, tudo bem? Os filhos, aí eu vou descer aqui, ó, vai ser parente em primeiro grau, consanguíneo. Os netos, parente em segundo grau, ok? Ok. E aí você tem o seguinte, olha, do chefe do executivo, vamos lá, pais, eu vou procurar o irmão. O irmão, pessoal, vem dos pais. Então você tem aqui o chefe do executivo, o irmão, ele veio dos pais do chefe do executivo. Então se ele veio dos pais do chefe do executivo, então vou puxar ele do lado aqui do chefe do executivo, porque ele é irmão, ele praticamente está no mesmo nível. Mas para você analisar o grau de parentesco do irmão, o que você tem que fazer? Você tem que ir até os pais, e dos pais ir para o irmão. Então o seu irmão, ele é seu parente consanguíneo de segundo grau. Tudo bem? Se o irmão é parente consanguíneo de segundo grau, você imagina o primo. Tem muita gente que fala errado, eu tenho um primo de segundo grau. Nada disso. Para você ter ideia, o primo, ele é filho de um irmão de um dos seus pais, certo? Certo. Então, só fazendo aqui, simulando rapidinho. Então, se o primo é filho de um dos irmãos dos seus pais, vou colocar aqui esse nível equiparado. E eu fazer a mesma jogada do irmão. Olha só, o chefe do executivo, primeiro grau. Até chegar aos avós, segundo grau. Até chegar o irmão do seu pai, eu tenho terceiro grau. Então, o que é o... Opa, deixa eu ver se eu consigo colocar com o mouse. Não consigo, tá muito esquisito aqui, tá? Mas esse aqui é um 3, é porque o mouse está escorregando. Então, o que acontece? No mesmo nível aqui, se eu cheguei ao irmão do pai, que é o seu tio, perfeito? Quem é o filho do seu tio? Seu primo. Seu primo aqui está no seu nível. Então, seu primo é seu parente em quarto grau. É impossível um primo ser parente em segundo grau. Então, se eu estou simulando, mas por que eu estou fazendo isso? Porque, na verdade, o que interessa são os parentes consanguíneos até segundo grau. Aí tem os parentes afins, a fim de ferrar com a vida da gente, não é isso? Então, você tem lá o chefe do executivo, e vou ter que apagar aqui, ó, para ficar, tá muito grudado, aqui, ó. Então, eu tenho parente afim, no quesito, né, parentes afins. Nós temos aí que o sogro ou sogra, ele vai ser equiparado a pai ou mãe do chefe do executivo, aos pais, né? Então, tá lá, sogro e sogra são seus pais. E o enteado é como se fosse seu filho. Então, parente de primeiro grau por afinidade. Tá. E aquele que é considerado genro e nora. Perfeito? Genro e nora é como se fosse seu filho também. Tudo bem? Então, é seu parente em primeiro grau. E o cunhado ou cunhada? Cunhado ou cunhada é como se fosse seu irmão. Então, é seu parente em segundo grau. Tudo bem? Beleza. Aí, o que acontece? Olha só. Aqui a gente tem que fazer uma coisinha importante, tá? Bom, em relação... agora você aprendeu o grau de parentesco.
Aí você, na aula que vem, eu vou repetir essa parte aqui que eu vou mostrar agora, tá? Porque o nosso tempo está muito curto, eu não quero correr. Mas em relação a identificar quem é que pode se candidatar, quem é que não pode, o que eu fiz? Eu fiz esse desenho aqui das esferas. Cada esfera representa uma circunscrição. E aqui eu tenho cônjuge, parente consanguíneo afim até 2º grau ou por adoção. Aí eu fiz um esquema demonstrativo. Então, a partir do momento que eu identifiquei o chefe do Poder Executivo, então o chefe do Poder Executivo, ele é essa bolinha laranja. Então, se o parente quiser se candidatar fora da circunscrição do chefe do Poder Executivo, ele pode, não tem nenhum problema. Agora, se o parente consanguíneo quiser se candidatar dentro da circunscrição ou no limite da circunscrição, aí não pode. Então, vou simular aqui uma situação. Olha só. Se eu tenho aqui cônjuges, parentes consanguíneos afins até 2º grau do presidente, será que eles podem se candidatar em circunscrição, numa circunscrição dentro aqui do âmbito nacional? Não pode, porque está o quê? Dentro, do âmbito da circunscrição. Não pode se candidatar. Agora, quando eu tenho governador, senador, deputado federal, estadual, tendo aí como referencial o governador, será que um parente consanguíneo afim pode se candidatar ao cargo de presidente da República? Olha, presidente, não vai aqui de fora, ou melhor, desculpa, de dentro para fora, não fez esse movimento? Fez. Então pode se candidatar. Agora, se fizer um movimento de equiparação, ou se fizer um movimento interno, aí, meu amigo, nesse caso aqui específico, você tem que o cônjuge, os parentes afins até 2º grau, ou por adoção do governador, no caso, ele não poderá se candidatar dentro da circunscrição. Olha, eu vou ser bem sincero para vocês, não ficou legal essa explicação assim corrida, porque eu estou aqui no cronômetro, faltam 5 minutos, vai cortá-lo, não posso passar disso. Vamos fazer uma coisa? Relaxa. Na próxima aula, vou voltar esse quadrinho aqui da inelegibilidade reflexa e vou explicar com toda a calma e tranquilidade para você. Tudo bem? Fique com Deus e um forte abraço. Galera, beleza? Olha só, nós vamos finalizar essa aula. Ficou corrida essa parte final, essa parte final. E aí na aula que vem, vai ser amanhã, eu vou repetir isso para vocês, tá bom? Amanhã eu acho que eu vou gravar das 17 horas até 18 horas, 1 horinha só, tá? Firme e forte, muito obrigado, fique com Deus, um forte abraço.